boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É o início de um novo semestre, né, da disciplina Gênero, Raça, Etnia, Sexualidade e Saúde Pública. E damos boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo e também quem está nos assistindo remotamente. Acho que alguns estarão ainda remotamente nos assistindo essa semana. Mas, enfim, essa é a abertura do semestre e a gente está muito contente de estar aqui hoje. Na tarde de hoje, temos algumas convidadas muito ilustres, muito especiais para esse bate-papo, para essa conversa sobre feminismo e saúde coletiva, um diálogo intergeracional, ou tudo aquilo que você sempre quis saber e nunca teve coragem de perguntar, né, Simone? Acho que a gente pode fazer assim. E aí, para começar essa conversa de hoje, uma das nossas convidadas é a Ana Maria Costa, uma parceiraça de movimentos de mulheres, de movimentos de lutas, muitas lutas, né? E também vai trazer para a gente uma dimensão histórica super importante, né, dessa perspectiva, dessa biografia maravilhosa, né, muito rica que a Ana tem. Então, Ana, queria agradecer, eu e Simone agradecemos desde já a sua participação generosa de novo no nosso curso, é um curso muito querido por nós, a gente cuida com muito amor e carinho dessa disciplina, e é isso, a gente está super feliz por fazer uma abertura de semestre, né, tendo você e tendo a Estela conosco para começarmos esse diálogo, né, no campo da saúde coletiva. Né? Então, super obrigada mais uma vez. Simone. Então, vou fazer minhas as palavras da Cris. Para nós é uma honra e uma alegria muito grande, Ana, ter você, né? E a gente vai ter também a Estela Aquino, dois nomes assim muito importantes no campo do feminismo na área de saúde coletiva, né? Então, nessa disciplina de gênero, nós temos muito a intenção de ajudar os alunos e nós mesmos a entender como é que esses conceitos que vêm do ativismo, vêm da militância, eles vão infiltrando as políticas públicas do Brasil, de maneira a fazer o Brasil um dos polos de inovação em termos de política pública, em termos de conceitos, como é o caso da integralidade, como é o caso da humanização, de muitos outros conceitos que o feminismo trouxe e que pode orientar políticas públicas e a criação do SUS. Então, nossa ideia também é fazer essas pontes, né? E você estava nesse lugar muito privilegiado no Ministério da Saúde, então, Divisão de Saúde Materna e Infantil, né, do Ministério da Saúde, e aí eu acho que você poderia começar a nos contar como é que era o clima naquele momento e como é que você chegou ao programa de atenção integral à saúde das mulheres e como isso foi alimentado, questionado, criticado, absorvido, alimentado pelo feminismo. Então, com vocês, Ana Costa. Obrigada, Simone, obrigada, Cristiane Cabral, duas queridíssimas amigas. Mais uma vez eu participo dessa disciplina e eu sempre parabenizo vocês por essa retomada, não só histórica, como conceitual, de toda a construção da política de saúde para as mulheres e do próprio SUS, não é? E desse entrecruzamento desses dois momentos, que é o movimento da reforma sanitária e o próprio feminismo. Eu acho que esse momento, Simone, que você me pergunta, eu queria dizer, eu sou originária dessa escola, eu fui aluna do curso de especialização curto de sanitaristas aí na escola, nesse mesmo edifício que vocês estão. Que estará de volta, né? No modo semipresencial, as aulas começaram em agosto. Pois é, que maravilha, não é? E então, eu me lembro que quando, em 77, eu fazia o curso, aí houve no Brasil um grande debate sobre o planejamento familiar. E esse debate, nós, enquanto médicos e profissionais de saúde pública, dentro dessa universidade, dessa faculdade, aí, da Escola de Higiene e Saúde Pública, não é? Era como chamava, nós fizemos muitos debates, não é? E foi uma problematização muito básica para o entendimento
desatrelamento, né, do que é ação de saúde e o que é política demográfica. Começa esse debate em 77, havia já anteriormente a isso muitas críticas do campo da esquerda, de uma forma geral, à ação de determinadas instituições que, no Brasil, incidiam na questão da fertilidade, da fecundidade, do planejamento familiar, como, por exemplo, a crítica que era feita pelo Enfio, né, pela Graúna, aos serviços que eram oferecidos no Nordeste para as mulheres por meio da Benfam, né, e que tinha uma visão objetificadora e muito articulada com os interesses nada nacionais à época, e nada também associados às mulheres, de uma distribuição de métodos e, muitas vezes, desatrelado de uma ação de saúde ou de uma avaliação de saúde que pudesse beneficiar as mulheres, né? E então todo esse campo, digamos, que começa a se formar um pensamento crítico acerca desse tema, não é? Desse tema da reprodução humana e das mulheres e do papel das mulheres, ele vem também banhado num debate que bebeu do feminismo, especialmente do feminismo europeu, né, que traz novos ares, novas luzes sobre a questão da sexualidade e a própria participação das mulheres, que abre caminho, e a presença da pílula contraceptiva que entra no início dos anos 60, enfim, há toda essa efervescência, né, muito positiva, de ressignificar, de problematizar a questão da reprodução das mulheres, né? Eu saio daí dessa escola em 77 e caio direto na DINSAMI, na Divisão Nacional de Saúde Materna e Infantil. Eu volto para Brasília e vou trabalhar na Divisão Nacional de Saúde Materna e Infantil, que a Simone lembrou muito bem, e que saía de uma discussão que foi objeto de muita crítica dessa escola aí, nessa escola, nesse curso que eu fazia, que era a criação de um programa de prevenção da gravidez de alto risco. Era o PIPGAR. Esse programa de prevenção da gravidez de alto risco, ele foi feito a portas fechadas, convocando um número razoável de profissionais médicos homens, e que eram catedráticos de obstetrícia e que estavam forjados numa ideia de que precisava de interromper o crescimento da população e o nascimento de crianças. E aí já articulava também com aquela ideia perversa de que tem muito pobre porque eles reproduzem muito, né? Então, toda essa problematização que o campo mais progressista, que um campo de esquerda fazia, mais democrático, veja, nós estávamos em 77, 78, isso era no meio da ditadura, não é? Nós estávamos numa época muito pesada ainda da ditadura, não é? E esse debate, o governo fazia uma convocatória, ministros diziam acerca da necessidade de se colocar uma política séria e eficaz de planejamento, de contenção dos nascimentos da população pobre, como estratégia de acabar com a pobreza e com a fome, né? Então, além disso, tinha ainda, e depois, mais tarde, o Délcio da Fonseca Sobrinho mostrou claramente a associação que outras instituições desse sistema think tank, desse sistema de entidades que atuavam no Brasil, particularmente a Fundação Kellogg's, que financiou programas docentes assistenciais em várias universidades brasileiras, e, com isso, ela faz também
uma introdução de valores e de pensamentos dentro da medicina, dentro da obstetrícia e da ginecologia brasileira, né, sob essa perspectiva. Né? Então, e com isso também várias instituições atuavam, como, por exemplo, o grupo ligado ao Rio de Janeiro, lá o Hospital São Francisco, com um apoio direto aos profissionais de saúde para a realização de esterilização cirúrgica. Enfim, havia uma ausência muito grande do Estado e o pensamento ele estava já disseminado como um interesse, digamos, do norte, não é? Basicamente, assim como o Delcio mostrou, que estava pautado com o medo desse crescimento exacerbado dos pobres e que isso seria um barril de pólvora e o país corria o risco de ser tomado pelo comunismo, né? E era assim que os documentos oficiais mostravam, né? Ser tomado pelo comunismo, dado ao grande, a grande população revoltada, né? Faminta, que teria no Brasil. Então, o remédio era o planejamento familiar. Então, a solução era essa, era como se fosse a panaceia, não é, de todas as situações que eram que geravam exclusão social, pobreza, miséria, enfim. Então, esse era o contexto dos anos 70. Eles fizeram, então, esse programa de prevenção da gravidez de alto risco, e aí o alto risco ele estava associado com condição social, não era um risco biológico necessariamente, mas era o risco da pobreza. Então, é pobre, você tem que oferecer métodos e, de preferência, como é uma população, segundo eles, muito ignorante, você tem que fazer métodos, você tem que oferecer métodos de alta eficácia e, de preferência, que sejam definitivos. Foi esse foi a base, inclusive, que a esterilização cirúrgica ela se transforma numa rotina na vida das mulheres, né? Ela vai se transformando numa rotina na vida do serviço de saúde, que passam a realizá-la de uma forma indiscriminada e também outros métodos do tipo DIU, né, que eram colocados também nem sempre com o consentimento das mulheres, ou a pílula, né, que também não existia injetáveis, os anovulatórios injetáveis, não existia os DIUs ativos, né, naquele momento, tinha no máximo o DIU de cobre. Então, essa situação ela começa a incomodar as mulheres, né? Quer dizer, na criação desse programa de prevenção da gravidez de alto risco, fundamentalmente, Simone, quem levanta voz crítica para contestar esse programa foram os sanitaristas. E logo acoplou-se a esse debate as feministas, com uma visão mais ampliada, que é muito interessante isso, porque os sanitaristas que começavam a se formar no Brasil como uma categoria crítica à medicina, veja que a saúde pública moderna, que se transformou depois em saúde coletiva, um campo de conhecimento que é pautado basicamente no conhecimento crítico, e ele estava sempre olhando e mirava o contexto da saúde nacional, né? Um deles, que era muito denunciado, era a questão da medicalização. E o corpo das mulheres estava no centro dessa situação como corpos que eram altamente medicalizados, né? E instrumentalizados nesse contexto, né? Então, mas o grande debate dos sanitaristas aí era contra essa estratégia de redução da pobreza.
A crítica era, com isso, nós não reduziremos pobreza, nós estamos medicalizando e violentando e afastando a população feminina de um projeto de saúde. Né? Então, nesse contexto, né, que radicalizou-se um debate que dizia não ao PIPGAR, né, e ao planejamento familiar de uma forma geral, né, aí surgem as mulheres com um discurso diferente. É claro que nós não queremos que os nossos corpos sejam objeto da prática de uma política de controle demográfico, mas nós queremos fazer valer a nossa autonomia. E já não nos serve mais estarmos ausentes de uma política que nós não temos amparo para um livre exercício da nossa sexualidade. Nós queremos, sim, controlar o número de filhos que nós desejamos ter, né? E nós queremos acesso aos métodos. Há que ter um outro caminho, né? E essa tensão inicial e efêmera que aconteceu entre o feminismo e o campo da esquerda da saúde, né? Ele logo foi absorvido e foi radicalmente definido com a criação do PAISM já em 83. Né? Ele andou um pouco tenso, mas logo depois, já com a reforma sanitária em curso e as mulheres aderindo de alguma forma à reforma sanitária como um mecanismo de também prover o direito à saúde, né? E as mulheres que também faziam a crítica que a anticoncepção ela não pode envolver risco à nossa saúde, ela precisa de ter serviços eficientes, qualificados, de dispor e oferecer métodos os mais diversos possíveis, de que os serviços de saúde fizessem um papel importante no provimento de informações para promover a autonomia dessas mulheres. Enfim, com esse debate cada vez mais qualificado, nós chegamos até a construção do país em 83. E o PIPGAR, esse programa de prevenção da gravidez de alto risco, foi abortado no seu nascedouro. Aliás, não era aborto, né? Ele foi um natimorto. Ele morre ao nascer. Eu me lembro claramente que ele já estava impresso para ser distribuído. Naquele tempo, não existia comunicação eletrônica, né? O Ministério da Saúde já tinha mandado imprimir milhares de exemplares desse PIPGAR, que foram incinerados posteriormente, dado ao recuo do Ministério da Saúde em implementá-lo. Né? Isso continua ainda essa tensão, isso 78, 79, 80, né? Essa tensão tenta ainda avançar, a igreja tenta, aí um pouco mais adiante, colocar a ideia da paternidade responsável, que era um conceito que a igreja queria muito plantar no Brasil e queria promover os métodos de controle de fecundidade a partir dos métodos comportamentais, né, que a igreja tinha interesse em implementar. Isso foi andando, mas não chegou-se a lugar de consenso de forma que pudesse ter uma política real. A paternidade responsável chegou a constar do elenco das atividades que o Ministério da Saúde preconizava, mas não havia uma política específica, era alguma coisa um pouco mais dissimulado. Isso quando, em 83, né, a fala do general Figueiredo coloca um desafio para o Ministério da Saúde. O general Figueiredo abre o ano com uma mensagem ao país dizendo que
havia um crescimento, uma explosão demográfica no Brasil, e essa explosão demográfica precisava de ser contida. Esse discurso ele foi sintonizado com vários de seus ministros, não é? E expressavam uma opinião de governo. E, nesse momento, o general incumbe o Ministério da Saúde de apresentar uma proposta. Veja, nesse momento também, a reforma sanitária brasileira já tinha avançado, né? Nós já tínhamos um adensamento muito grande do conhecimento, das experiências, da base da reforma sanitária, que já tínhamos experimentado no final dos anos 70, o PIAS, né? Nós já estávamos lidando com o SUD, com as ações integradas, já começava a aproximar o INAMPES do Ministério da Saúde, já havia todo um acúmulo de experiências municipais que dava substrato ao projeto da criação de um sistema público único de saúde, e nós fomos nos engajando, nós que estávamos nas duas trincheiras, digamos assim, nós fomos também sorvendo de lá e de cá e ir levando e fazendo esse debate. Nessa época, que tinha um ministro da Saúde que era o Valdir Arcoverde, que era um ministro que trouxe para o Ministério o seu vice-ministro, o secretário-geral, que era o Mozart de Abreu Lima, que era um indivíduo pedetista, era um técnico do governo federal e tinha uma visão moderna, ele tinha passagem pelo IPEA, tinha sido um dos criadores da SEMI, da Central de Medicamento, ou seja, era um indivíduo muito articulado com a reforma sanitária, com a luta pelo direito à saúde, e ele soube que nós, lá dentro do Ministério da Saúde, eu e uma outra companheira, que eu vou citar aqui, a Graça Ohana, nós fazíamos enfrentamento direto ao ABENFAM, dentro do Ministério da Saúde. E esse enfrentamento ele ganhou fama lá dentro, porque nós fazíamos um enfrentamento técnico que impedia que os produtos que a BENFAM importava para fazer o seu controle de natalidade junto aos municípios, que precisava de uma autorização do Ministério da Saúde, e algumas pessoas agiram para que eu fosse a pessoa que dava o parecer para receber aqueles produtos. E, naturalmente, nós impedíamos, e os produtos ficavam... impedíamos a entrada desses produtos pela forma que a BENFAM atuava, né? E com essa credencial, digamos assim, o Mozart nos chama, vamos dar uma solução para isso. E o nosso discurso era sempre esse: nós queremos, sim, um planejamento familiar, mas um planejamento familiar onde as mulheres têm autonomia, onde elas possam ter um leque de alternativas e escolher o que melhor lhe convier naquele momento, naquela condição de saúde que ela tem, né? Então, nós não queremos que DIU seja implantado indistintamente em todas as mulheres do Brasil. Nós não queremos que... Nós já tínhamos relato de casos de mulheres que sequer sabiam que eram portadoras de DIU, né? Ou seja, os DIUs já vinham sendo implantados de forma indiscriminada e sem nenhuma correlação ou associação com a saúde. Então, nesse contexto que, por um lado, né, a convocatória política de que tinha que fazer o controle da população, né, e o Ministério da Saúde já sintonizado com os ventos da reforma sanitária, porque é uma coisa muito importante. Nós, da reforma sanitária, nós fomos sempre usuários de uma estratégia de infiltração. Nós infiltrávamos.
A gente entrava para dentro das instituições e cavava lá dentro espaços e discursos, e implantava ali discursos progressistas. O Ministério da Saúde estava cheio de gente de esquerda, no meio da ditadura. Estava cheio. Foi quem levou o Pias, quem levou o pensamento crítico, que deu base, inclusive, a uma adesão do Ministério da Saúde na ditadura a criação de um SUS. Né? Para você ter uma ideia, a 7ª Conferência Nacional de Saúde, todo mundo conhece muito a 8ª, né? Mas a 7ª aconteceu justamente ali, né, com esses dirigentes, né, nos tempos de Figueiredo, e era para ser, como todas as outras, a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª, uma conferência fechada. Né? A 7ª, de última hora, eles abriram para a gente. E nós fomos para dentro da 7ª, e ali nós incidimos, e foi onde foi discutido as AIs. Né? Sai da 7ª Conferência as ações integradas de saúde. Né? Então, esse processo, nós fomos muito, muito ousados nessa presença institucional, nesse furo, né, de espaços, nessa cavação de espaços para plantar novas ideias. Né? E ali, eu e Graça fomos para essa missão de pensar uma alternativa. Quando nos chamaram, nós já fomos logo colocando a condição. Nós não queremos, o Brasil não quer controle de população. Por outro lado, as mulheres precisam e demandam por ações de saúde. Como é que nesse lugar que nós temos que atuar? E é assim que nasce o PAINSME, né? Pautado em um discurso de autonomia, em um discurso de que planejamento familiar tem que estar associado e integrado como ação de saúde, pautado em um discurso importantíssimo, que tão importante quanto a consulta médica, os exames complementares, é a prática educativa, para que as mulheres tenham conhecimento, tenham saber, tenham informação, para que elas decidam qual é o método que elas irão utilizar. Então, nós fomos construindo por aí, e bebendo no feminismo, no debate feminista, nós fomos provocando, né, a partir do pensamento crítico, que era convergente tanto do feminismo quanto da reforma sanitária, nós fomos forjando esse conceito que acabou sendo uma grande contribuição para a reforma sanitária, que é o conceito da integralidade, né? E que se perde tanto, né, hoje, né? Porque integralidade virou senso comum. Né? Muitas vezes nós vemos as pessoas referirem a integralidade como se a integralidade pudesse estar associada a um tipo de atendimento ou a um modelo de atenção, ou muitas vezes até resumido a uma característica da atenção básica. E não é. Não é? A dinâmica, o devir, o complexo da integralidade é bem mais amplo e requer um exercício teórico mais sofisticado, né? Que envolva não só os aspectos da oferta de serviços que possam cobrir o conjunto das necessidades, mas também as necessidades subjetivas e as questões das subjetividades que estão envolvidas no processo do cuidado da saúde. Né? Então, isso aí é outro debate importante que nós podemos refletir conjuntamente aqui. E é necessário que a juventude pense sobre isso, né? Porque a integralidade é muito caro para nós, né? Não só para nós feministas, mas para nós do campo da reforma sanitária, porque toda essa fragmentação que nós temos,
né? As redes de saúde que vieram coladas com a possibilidade de uma operacionalização da integralidade, elas precisam de ser retomadas enquanto estratégia de organização de serviço, porque muitas vezes você fala a rede de atenção básica. Rede de atenção básica sem retaguarda hospitalar, sem retaguarda de serviços especializados, não vale nada, infelizmente. Infelizmente. Ou nós pensamos numa perspectiva de rede, né? Ou nós estaremos pensando em um SUS que está interrompido e fragmentado em um atendimento, digamos, de segunda para uma população pobre. Então, a integralidade ela não pode estar resumida a apenas uma modalidade de serviço. E não existe rede de atenção básica. As redes elas têm que ser integrais, elas têm que dar conta de abarcar esse conjunto de necessidades. E a integralidade é mais ainda. Não dá para você atender, eu acho que nós, feministas, fomos aperfeiçoando e refinando esse conceito ao longo do tempo, né? E as demandas ocultas foram aparecendo também ao longo do tempo. Hoje nós temos, por exemplo, as demandas das mulheres trans, né? Como você vai pensar a integralidade se você não tem uma rede de saúde adaptada e capaz de atender essas demandas, né? E como pensar a integralidade sem a abordagem da subjetividade? Enfim, vocês soltaram a palavra para mim e eu fui falando desmedidamente, e eu já peço desculpas. Imagina, Ana, imagina. Eu acho que a Cris, ela levantou a mão que ela queria perguntar alguma coisa sobre o que você estava falando, mas tudo tão relevante sobre o que você está falando que a gente escutaria mais 3 dias a respeito disso, né? Mas a Cris queria perguntar alguma coisa. Eu queria comentar 2 coisas, né? Assim, acho maravilhoso você falar dessa dimensão de estávamos infiltrados num governo, né, em plena ditadura, né? Assim, eu acho que coincidência pouca, né? Algumas questões que você levanta com o momento atual, né? Então, assim, eu ia falar assim que eu acho que a gente precisa de pessoas novamente recuperar esse poder de infiltração, né? Esse desafio de infiltrar novamente determinados espaços do Estado, porque a gente tem visto que a gente vem perdendo, né? Então, adorei isso que você falou, né? Essa sua ideia. E só para mostrar o quanto que esse debate está super atual, né? Assim, é isso. Hoje em dia, quer dizer, a gente consegue muita coisa no campo da contracepção, a gente consegue muita coisa em termos de acesso, a ampliar um pouquinho o leque contraceptivo, mas hoje em dia me parece que está no contrafluxo, né? De novo, né? Assim, no contrafluxo, porque, por exemplo, em vários lugares, né? Seja prefeitura, seja Estado, até mesmo governo federal, tem a ideia de alguns tipos de método para mulheres em situação de vulnerabilidade. E quando a gente olha para quem são essas mulheres, novamente são as mulheres pobres, são as mulheres com alguns tipos de acometimento de doença, né? Então, volta, quer dizer, a gente pode encontrar, infelizmente, vários exemplos de como que se perde a essência da integralidade, né? Hoje, e o quanto que isso é urgente, né? Enquanto que essa crítica feminista, né? Ela é urgente que invada novamente determinados campos da saúde. E no campo da contracepção, continua hiper, mega atual essa questão, esse debate, né? Porque, enfim, novamente, alguns métodos para algumas mulheres e não para outras, né? Então, se perde a dimensão de universalidade, se perde a dimensão da integralidade, o que se entende por integralidade, a gente pouco fala sobre a intersetorialidade, né? Então, acho que enfim, super importante mesmo. Eu queria só, antes de você falar, eu queria retomar a ideia de infiltração, porque a gente tem usado a ideia de infiltração e até pensando isso, como isso tem a ver com a questão da hibridização, Cris, porque há um filtro, e o filtro era a ideia de justiça social. E o feminismo permeou o movimento de reforma sanitária através desse filtro, né? De maneira tal que hoje, como a gente tem uma maioria de mulheres no campo da saúde e na saúde coletiva, né?
esse debate feminista ele já completa décadas de infiltração, né? Com o potencial de criar conceitos e ações, etc., extraordinário. Então, esse também, como a gente pensa a questão da perspectiva interseccional e também intergeracional. Como a gente pode, com base nessa história e nessas provocações, inspirar as novas gerações de sanitaristas, no quesito feminismo e justiça social como um todo. É muito interessante. Eu acho que, de novo, nossa vivência ela teve uma riqueza, né, Simone, muito grande, porque nós conseguimos, ao trazer esse pensamento crítico para dentro das instituições de saúde, nós também tivemos uma forma de disseminação disso ao longo entre os profissionais de saúde. Né? Veja o número de entidades feministas que surge catalisado pelo paísmo. Né? Veja como o discurso ele colou no incômodo que existia entre os profissionais de saúde. Então, é muito interessante, porque um outro elemento muito rico que o feminismo contribuiu e que coincidiu também e que acoplou ao pensamento crítico da reforma sanitária é a questão das relações de poder. Né? Nós estivemos aí também criticando a relação de poder da prática médica, do cuidado da saúde. Né? Nós estivemos fortalecendo as mulheres para questionar as condutas, para questionar o autoritarismo decisório dos profissionais. Né? Então, isso a partir de uma concepção também que a saúde é um lugar de construção de cidadania e não é um lugar de passividade, né? É um lugar de uma responsabilidade de criação de sujeitos, né? De sujeitos críticos. Então, por isso que as práticas educativas elas não tinham a ideia de induzir conhecimento ou de disseminar apenas o conhecimento que interessava, que nós achávamos que nos interessava disseminar, mas construir saberes a partir do que as mulheres podiam aportar, não só como elementos de expectativa de conhecimento, mas do que elas conheciam também, né? De promover trocas, né? E de promover coragem para que elas questionassem e entendessem o que seria o direito delas como sujeitas de atenção. Né? O que seria, por exemplo, numa caricatura, né? Elas exigirem que a pressão fosse avaliada ou que a palpação de mama fosse avaliada durante uma visita médica e cobrar quando isso não fosse feito, né? Dentro de uma perspectiva de fortalecimento dos sujeitos da saúde mesmo. Né? A outra coisa é a forma como nós fomos criando materiais e estratégias pedagógicas de sedução ou de busca de adesão por parte dos profissionais de saúde. Né? Quer dizer, eles que tinham uma formação distorcida pelo autoritarismo, pela onipotência e por toda... Como também eles mereciam ser sujeitos... refletir sobre esses sujeitos, né, dentro de uma prática médica. Né? Então, nós não podemos esquecer, Simone, aquele material maravilhoso que nós usávamos para formar médicos em atenção integral às mulheres, médicos e médicas, e enfermeiras e enfermeiros, né? Ou quando a gente trazia a angústia da mulher que estava na consulta, mas também a angústia e as vivências e as dificuldades da médica ou da enfermeira, que tinha também lá seus problemas pessoais, suas questões subjetivas, e que estavam ali, ambas em confronto, né? E como que se podia, a partir dali, criar uma solidariedade entre elas duas, né?
Inclusive, Ana, deixa eu só interromper você. Naquela ocasião, foi produzido um material instrucional do país, que é o material mais lindo que já houve. Era, inclusive, uma parte dele baseada em músicas da MPB. É disso, né, que eu estou falando. Envolvendo as histórias das profissionais, das usuárias. Teve um material super bacana, produzido pelo IDAC, né, Investigação Cultural, lá do Paulo Freire, todo ilustrado pelo Miguel Paiva. Teve um outro material que chamava A Gravidez Não Aconteceu na Barriga da Gente, todo ilustrado em bico de pena pela Flor Pazo, né? Então, teve coisas assim, que eram obras de arte. Eram obras de arte. Nunca mais houve nada nem parecido de tão lindo, né? Era uma coisa assim, muito bem feita. Essas oficinas que você se referia e que às quais eu também estava me referindo, né, era exatamente pautada por esse material que foi feito conjuntamente por um grupo grande. A Leila Desce andou conosco, né, na produção desse material e outros tantos profissionais. As oficinas de treinamento você entrava num grupo, eles estavam cantando um Chico Buarque, daí a pouco estavam discutindo conduta de abordagem de ginecologia, e tinha alguém fazendo uma encenação de uma consulta. Então, ele era todo um material que estimulava uma dinâmica e uma reflexão sobre os atores que estavam ali naquele processo do cuidado, né? Porque não tem nenhum ativo, nenhum passivo, todos são ativos e todos são passivos ali naquele processo, né? Então, já que nossa ideia era revolucionar, eu acho que nós fomos revolucionários nesse sentido, de criarmos alternativas que trouxessem outras referências para o cuidado, né? É claro que isso significou muito, e é um elemento histórico importante, que talvez a gente pudesse, quem sabe um dia, reunir, Simone e Cristiane, os nossos recursos para recuperar esse material e refletir e estudar sobre esse material, porque para que ele não se perca para as novas gerações, que não significa que seja ele ainda, mas como atualizá-los, como pensar nesse tipo de metodologia que recupere elementos tão importantes, sem, no entanto, perder o centro, que é também a competência de um profissional de ajudar a mulher naquele momento, naquela situação de saúde específica. Isso envolve a clínica, a propedêutica, a terapêutica, não é? E toda a sua prática, mas também lembrando que ele é um sujeito, que ele e ela, né? Os profissionais e as mulheres são sujeitos, ambos merecedores de respeito e de dignidade, né? Então, acho que essa tentativa, essa busca de uma simetrização, de uma simetria de poder dentro da prática de saúde, me parece uma coisa muito importante. A outra é o radical compromisso com a autonomia, né, gente? Porque essa tendência que você reage e ela volta cada vez mais forte na formação médica, principalmente, né, de imposição do autoritarismo, né, é forte demais, e ele exige uma resistência que não pode ser só resistir com pequenos momentos. Há uma necessidade de uma resistência de luta mesmo, né, contra isso. Então, se hoje Simone, você tem um papel importantíssimo nesse processo, que foi, por exemplo, cunhar o conceito de violência obstétrica. E eu sei, como professora de medicina que fui durante muito tempo, né, como os meus colegas são incomodados, né, e como as associações, as entidades são incomodados com esse conceito. Entretanto, ele é tão necessário, porque é fato, não é? E é rotina na vida das mulheres. Então, eu acho que essa tensão ela precisa de buscar aliados, não é?
nesse caldo novo, né, das mulheres que hoje, por exemplo, estão na base do movimento feminista, né? O movimento feminista, até pouco tempo, até nossa idade de 30 anos, ou aí, quando a gente cria o PAISME e que avança nessa infiltração institucional, nós nos reuníamos em um salão de um hotel ou de uma escola, né? Nós éramos, as feministas da saúde, um grupo muito restrito, né? E veja, hoje o feminismo é um movimento de base, faz um ele não, convoca milhares de mulheres e vai às ruas. Então, 8 de março foi lindo. 8 de março na rua foi lindo. Exatamente. Eu acho que nós hoje somos um movimento de massa. E dentro das escolas de medicina, eu vou muito falar para a DENEM e discutir com a juventude. O feminismo está no discurso dessas jovens médicas. E nós não podemos perder para o conservadorismo, que está lá também, que está lá e que é forte. E outra emergência é da rede feminista de ginecologistas e obstetras, que é super ativa, vamos dizer assim, as notas técnicas são excelentes, uma melhor do que a outra, né? Ter acompanhado o trabalho delas, né? Eu como sanitarista, né? Ter acompanhado o trabalho delas é maravilhoso. A gente sempre que possível faz coisas juntas, elas são maravilhosas. Maravilhoso. É a nova geração, né? Na medicina da família também tem um grupo maravilhoso. O pessoal de medicina da família, maravilhoso, né? Assim, tem um pelotão feminista da medicina de família que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho que isso é fruto desse... Nós somos a semente dessa coisa, desse incômodo e dessa eclosão desse pensamento crítico, né, acerca agora, o volume dessas mulheres guerreiras, inovadoras e donas desse pensamento crítico não é 100%. Nós também temos ainda pessoas altamente conservadoras e que estão ainda dentro do comodismo desse poder, desse lugar de poder, né? Que a medicina pensa, imagina que preserva para elas, né? Mas eu acho que já é outro nível em relação ao que nós fomos, nós que rompemos essa barreira. Eu me lembro quando nós começamos a discutir coisas singelas do tipo a partir de hoje as mulheres não são mãezinhas, a partir de hoje nós não mais adotaremos essa imbricação, né? Que mulher e criança é a mesma coisa, né? A partir de hoje nós pensaremos que as mulheres, na condição da sua maternidade, não são materno e não estão coladas com o infantil, né? Aquilo que eu sempre fiz a crítica, né? Precisamos de declarar o fim do materno infantilismo, né? Porque ele nos empobrece enquanto sujeitos na saúde, né? E também nos reduz a uma condição que é falsa, porque, mesmo na condição materna, nós carregamos a nossa vida, o conjunto do nosso sujeito, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, que nós lidamos com coisa tão singela como vamos chamar as mulheres pelo nome, ela não é mais a mãezinha, né? Eu me lembro de depoimentos de grandes nomes, né, de catedráticos, né? Eu chegar dentro de um determinado hospital de uma universidade brasileira famosa, não vou dizer porque
as pessoas, olha, que agora nós tratamos as mulheres pelo seu nome. Veja o que é isso, que seria tão óbvio, não é? E estava ali sendo verbalizado. A magia da palavra, né? Quando você transforma aquilo em fala. E as mulheres têm nome, não é mãezinha, não é mulher, não é parturiente, não é. Não é? Então, a partir desse desvelar, né, as mulheres, que eu acho que essas mulheres também emergiram, né? E esses tempos que nós hoje celebramos, né? Ai, Ana, adorei, maravilhosa a sua fala, e é muito bom saber, né? Assim, eu fico pensando assim, já que esse diálogo intergeracional, né? Acho que isso é novamente, como eu e Simone costumamos dizer, essa disciplina ela é menu degustação, mas também plantação de sementinhas, né? Então é muito bacana saber que você teve aqui nos anos 70, né? Aqui foi também um celeiro de ideias que teve na base de mudanças que chegou, desembocou na ideia de integralidade do paísmo. Bom, a gente não tem como prever o futuro, mas certamente acho que a gente está plantando novas sementinhas, fazendo celeiro de ideias com essa geração atual. A proposta é realmente essa, né? Assim, por isso que eu e Simone falamos que essa é uma disciplina do nosso coração, porque é isso, é menos degustação, mas também é isso. Plantação de sementinhas, né, Simone? A gente botou esse nome na nossa disciplina no ano passado, e a gente fica aqui regando as sementinhas, porque eu acho que muita coisa boa tem para vir com essa geração que está aqui conosco, sabe? Então, muito obrigada pelo seu depoimento, por sua participação conosco, que é realmente um primor. E todo apoio no nosso projeto de recuperação da memória e da história, né? Nós vamos voltar a conversar sobre isso naquele projeto de pós-doc de uma aluna conjunto, lembra? A gente vai voltar a fazer isso com certeza. Com certeza. Maravilha. E, Ana, nós vamos mandar para você a gravação do conjunto da obra, a sua apresentação, mais a da Estela, mais a discussão. Ótimo, maravilha. E, bom, que tempos verdes, né? Que a onda verde pegue nosso país nos próximos meses e anos, já que nossa latino-americana, a nossa Latinoamérica hoje nos brinda com tantas e tantas esperanças. Beijo para vocês. Obrigada. Beijo, querida. Beijo, Ana.